Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandro Miranda e é um prazer falar com você que é cliente Icatu e precisa declarar o Imposto de Renda 2023. Algumas dúvidas podem surgir nessa hora. Como preencher, quais os benefícios fiscais, que cuidados eu devo tomar e se for declaração conjunta, tem alguma diferença? E para te ajudar com essas dúvidas e não cair nas garras do leão, eu trouxe aqui uma convidada muito especial que é a Aline Machado. Ela é coordenadora da área de tributos aqui da Icatu e vai ajudar a gente a tirar todas essas dúvidas. Aline, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Sandro, estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá, ajudar a lidar com o leão, nesse período do imposto de renda. Exatamente, eu sei que muita gente ainda não fez a declaração. O prazo do contribuinte vai até o dia 31 de maio para ficar em dia com a Receita Federal. E eu acho, Aline, que a primeira dica é não deixar para a última hora. Já passou um bom tempo do prazo, mas ainda dá tempo. E a gente vai falar bastante sobre quem vai fazer a declaração da Previdência Privada, mas antes eu quero que você diga também para quem tem um título de capitalização, um seguro de vida, é preciso fazer a declaração também? Sim, na verdade, quem tem um título de capitalização, a gente sempre indica que informe na ficha de bens e direitos, Porque é um bem que a pessoa tem da empresa, então é importante ele declarar todos os seus bens, e um deles é o título de capitalização. Quanto ao seguro de vida, o seguro de vida não é declarado, dentro da declaração de pessoa física. Porém, se a pessoa receber um sinistro de um seguro de vida, sim, é importante declarar na ficha de rendimentos isentos, e aí colocar lá o rendimento só para constar minimamente para a Receita que você teve um valor recebido. Maravilha. Bom, em 2023, duas novidades são a declaração pré-preenchida, que aliás já existia em outros anos, mas esse ano ela ganhou uma importância, talvez uma relevância maior, e o Pix. O quanto eles ajudam o contribuinte, de um modo geral, e quais cuidados para a gente não ter nenhum problema com a declaração pré-preenchida? No caso da declaração pré-preenchida, é muito importante que o cliente, que ele é prato ou ouro, que são as condições que a Receita coloca, para que traga essa declaração pré-preenchida. E aí, o importante de tudo isso é o contribuinte, na verdade, Na hora que ele vai pegar essa informação e olhar lá na Receita, ver se tudo que ele efetivamente recebeu. A pré-preenchida ela traz, por exemplo, se você fez pagamentos efetuados no ano anterior, escola, plano de saúde, previdência privada, inclusive, ele traz as informações do ano anterior, os CNPJs para o qual foram realizados os pagamentos, e já coloca ali dentro da pré-preenchida. Além disso, ele também traz os valores. E é muito importante ter os documentos em mãos, ter a despesa médica, o informe de rendimentos, seja de onde você trabalha, ou de algum rendimento que você receba, o informe da Previdência em si, e conferir se todas as informações que estão ali na pré-preenchida correspondem aos documentos, até porque, se porventura o contribuinte cair em malha, ele precisa comprovar a informação. Então, mas eu vi lá que o valor que eu tenho por exemplo, dando um exemplo, o valor que eu tenho de contribuição num produto PGBL, ele está maior do que eu tenho no informe. Eu posso me beneficiar disso? Não. Sempre coloca o que está no informe, até porque, de novo, se você precisar comprovar, você tem um documento em mãos. Então, o que vai te dar embasamento naquilo que você está colocando, confirmando na pré-preenchida, é a informação do documento que você tem em mãos. Então, a declaração pré-preenchida ela tem essa utilidade, mas é bom estar batendo ali tudo direitinho para depois não reclamar. Até porque quando a pessoa ela faz a carga da pré-preenchida, a Receita ela dispara um pop-up, onde ele coloca ali mais ou menos, falando que é de responsabilidade do contribuinte o envio das informações. Então ele precisa confirmar se o que está ali na pré-preenchida corresponde aos documentos que ele possui em mãos. Perfeito, todo mundo ligadinho aí então. E no caso de quem possui uma previdência privada, seja PGBL, VGBL ou os dois, precisa declarar? Tem alguma diferença no tipo de declaração entre eles? Sim. Sim, é necessário declarar tanto produtos de P e de V, no caso do PGBL, ele traz o benefício fiscal, que o contribuinte ele pode se beneficiar de até 12% da sua renda bruta anual. Então, é informado na ficha de pagamentos efetuados, lá o pagamento do PGBL, e o de V a gente sempre indica porque é uma reserva do cliente. Então, ele deve declarar na ficha de bens e direitos, que é um bem que ele tem, as informações do produto VGBL. E o cliente do PGBL que está declarando pela primeira vez,
às vezes ele pode ter alguma dúvida, mas o valor desses 12%, isso já vem tudo ali, ele tem que fazer algum cálculo a mais para chegar ali? O próprio programa da Receita, ele acaba calculando o valor do benefício, né? Então, ele vai limitar aos 12%. Uma coisa importante, que eu acho que acaba tendo alguns clientes da empresa, é o seguinte: se o cliente também for funcionário público, ele pode ter uma contribuição pública. E essa contribuição da Previdência Pública, ela não limita aos 12%. Então, vai ser a contribuição da pública mais a contribuição da Previdência Privada. Então, é bem importante ficarem sabendo disso, porque assim, um não vai limitar o outro. Então, ficar sempre atento. Quando se tratar de Previdência Privada, vai ter o limite dos 12%, porém, se ele contribui para a entidade pública, ele não tem essa limitação. Então, nada impede, né, de ter os nossos produtos aqui da empresa. Maravilha. E uma outra dúvida muito comum, Aline, é quando a pessoa faz a portabilidade, né? Principalmente de uma seguradora para outra. Nesse caso, ela é obrigada a informar a Receita sobre a portabilidade? Não, sobre a portabilidade não, até porque ele já vai ter a reserva dele no informe de rendimento. Então, por exemplo, se ele fez uma portabilidade de VGBL, aí tem uma particularidade. Na portabilidade de V, ele vai receber 2 informes, né? Um da empresa anterior e um para onde ele está portando. E aí, no caso do V, informar na ficha de bens e direitos o saldo do ano anterior, conforme o informe da empresa anterior, e o saldo de 31 de dezembro do ano atual, que é o que a gente vai estar disponibilizando para eles. E quanto ao PGBL, o valor da portabilidade ela não vem no informe. Então, se o cliente ele fizer uma portabilidade de PGBL, ele só vai receber os informes se ele realizar alguma contribuição naquele ano. Do contrário, não, porque a gente não informa saldo de PGBL. Maravilha, Aline. Então, ainda sobre o PGBL, vamos supor que eu tenha 3 certificados, tá? O benefício é de 12% para cada um. E deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Ele é multiplicado, ou seja, o meu benefício total vai ser de 36% pelos 3? Não. O benefício fiscal é de 12% sobre a sua renda bruta. Então, se você tem 3 certificados, ele vai pegar o montante dos seus certificados e limitar aos 12%. Então, não é um benefício. Quantos certificados eu tenho. Não, é o montante, é o total que você tem no produto PGBL e assim é aplicado os 12%. E mesmo assim já é um benefício de tanto, né? É um benefício de tanto, sim. E tem uma outra característica que é muito bacana na Previdência Privada, que você pode, por exemplo, contratar para o seu filho, né? Pensando no futuro dele, já, embora ele ainda não tenha idade para pensar nisso, você já pode fazer com que encaminhe os sonhos dele. Nesse caso, Aline, eu que fiz para o meu filho, eu posso usufruir desse benefício fiscal? E como eu faço isso na declaração? Eu devo colocar lá na declaração? Sim, você pode se beneficiar do benefício fiscal quando o menor é seu dependente. Então, para que esse benefício ele consiga ser usufruído, esse menor ele tem que estar na sua declaração de pessoa física. Por exemplo, se o menor ele está na declaração de uma outra pessoa, você não vai poder se beneficiar das contribuições realizadas para o certificado dele. Somente na condição dele estar como seu beneficiário dentro da declaração de pessoa física. Entendi. E aí sim poderia. E aí um ponto importante, essa contribuição, apesar de ser CPFs distintos, né, o do menor mais o seu, a questão dos 12% vai ser o somatório de todos os certificados. É sempre bom, né, destacar isso. Destacar isso, porque não vai ser 12% para um e 12% do outro CPF. O benefício é de todos os CPFs que estiverem naquela declaração com a contribuição de previdência. Tá ótimo. E uma outra dúvida também bastante comum é entre os casais, né, que fazem a declaração conjunta do imposto de renda. E quando os cônjuges possuem o PGBL, como é que é feita essa declaração? E o benefício fiscal, como é que vem? Cada CPF pode receber até 12%? Como é que é feito isso? A declaração conjunta, ela é como se fosse uma única declaração. Então, pensar assim, vai somar todos os rendimentos dos 2 CPFs, né, dos cônjuges, e sim é aplicado os 12%. Para aquela soma. Para aquela soma. Então, assim, é sempre pensar no seguinte, quando estiver falando de declaração de pessoa física, por mais que tenham dependentes ou cônjuges dentro da declaração, o somatório é de todas as rendas e de todos os benefícios. E é aplicado. Então, as alíquotas não vão mudar. Por exemplo, o benefício do PGBL de 12%. Vai pegar o rendimento bruto dos cônjuges, mais as contribuições, aplicar os 12% para poder fazer a conta do benefício. Então, assim, não tem separação. É como pensar numa única declaração. Beleza, então você aí que tem uma conta conjunta já está sabendo o que precisa fazer. Aline, agora falando sobre regime tributário.
dependendo do tipo que eu escolhi, né, do tipo de regime, no momento que eu contratei o meu plano, tem algum impacto na forma como eu vou fazer a declaração de imposto de renda? Sobre os produtos de previdência, no primeiro momento, não. Na verdade, isso vai impactar quando a gente for fazer conversão em renda. Quando estiver recebendo renda, aí sim, o regime tributário progressivo ou regressivo, ele acaba impactando na declaração. Por quê? Quem escolhe o optante da tabela progressiva, tem um produto de previdência e é o optante da tabela progressiva, quando fizer o resgate ou receber a renda, vai somar a declaração da ajuste anual. Então, por exemplo, no resgate, a alíquota é aplicada de 15%, a título de antecipação. Se a pessoa tiver rendimentos no decorrer do ano, que a alíquota seja de 27,5%, na hora da declaração de ajuste, esse resgate, que a alíquota foi aplicada de 15%, ele vai a 27,5%. Por isso, declaração de ajuste, né? A gente ajusta o imposto de renda. Porém, se ele estiver na tabela regressiva, quando ele realizar o resgate ou receber a renda, vai aplicar a tabelinha de 35% a 10%. E aí, quando for levar isso para a declaração de ajuste, vai para uma outra ficha, que é a declaração de rendimento exclusivo. E aí, esse valor nesse R, ele não vai para o ajuste. Então, a gente não acaba conseguindo não leva nem para poder pagar mais imposto e nem consegue restituir na tabela regressiva. Beleza, então, Aline. Pessoal, a gente está quase chegando ao final desse vídeo, mas antes eu vou fazer para a Aline aquela perguntinha de 1 milhão. Aline, quais os cuidados principais eu preciso tomar para não cair na malha fina, né? É uma preocupação de todo mundo. Quais os erros mais comuns, aquelas armadilhas que, apesar da declaração pré-preenchida, eu posso cometer? O primeiro ponto é se atentar ao prazo, né? Reforçando que vai até 31 de maio. Ter sempre em mãos os documentos que estão sendo utilizados para preenchimento. Apesar de estar utilizando a pré-preenchida, é de extrema importância fazer as conferências, todos os informes, todos os documentos que estão em mãos correspondem aos valores que estão ali declarados na Receita. Porque se porventura a Receita, você for chamado para prestar qualquer tipo de informação para a Receita, você tem ali o documento hábil, habilitado para você comprovar o seu rendimento ou o seu benefício fiscal ou as despesas médicas. Muita gente às vezes pode até colocar, vou colocar esse valor aqui de despesa médica. É importante, se tem despesa com instrução, ter lá as declarações da unidade de ensino com a respectiva informação que está lá na declaração. Então, assim, o importante de tudo é tudo que for declarado na declaração de pessoa física, você ter o documento hábil para comprovar aquelas informações. Muito bem, tá vendo só, pessoal? Agora ninguém tem mais desculpa depois de toda essa aula que a Aline deu aqui pra gente. Então salva aí esse vídeo, assiste de novo se quiser, se precisar, compartilha, porque eu tenho certeza que ele trouxe informações super valiosas pra gente. Aline, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, obrigada. Lembrando, pessoal, que a gente preparou um guia com várias informações que vão te ajudar a preencher com tranquilidade e declarar o seu imposto de renda. Tem um link logo aqui na descrição do vídeo, é só clicar. E eu vou reforçar aqui, a Aline já falou também, não deixa para a última hora. Dia 31 de maio é o último dia para entregar a sua declaração. Um grande abraço e até a próxima.